Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre segurança e medicina do trabalho, que é o conteúdo que está sendo abordado nesta semana, né? Tanto nas aulas que já foram encaminhadas aí por documentos, quanto no plano de aula, no roteiro que eu enviei a vocês, tá? Então, em todas as aulas dessa semana, a gente aborda segurança e medicina. Então, como havíamos já combinado, eu vou gravar um vídeo sempre com o intuito de destacar os pontos mais importantes para vocês, embora, claro, não vá abordar como uma aula completa, né? Até para não inviabilizar a utilização de videoaula, mas pelo menos para destacar o que mais nos interessa aí nesse conteúdo, ok? Então, segurança e medicina, nós vimos que é um capítulo tutelar aí que existe na CLT. Claro que é um assunto interdisciplinar, né? A segurança e medicina não diz respeito tão somente ao meio jurídico, como o próprio nome diz. Temos outros profissionais envolvidos na área que, aliás, atuam de uma forma muito mais direta do que nós da área jurídica, né? Então, os engenheiros de segurança, os técnicos de segurança, os médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, são profissionais que estão também adaptados à via de regra e às questões relativas à segurança e medicina do trabalho, ok? Nós temos algumas obrigações dispostas ali na CLT, artigo 157, 158, de leitura obrigatória por vocês, tá? Está lá também no material, né? No roteiro de aula que eu confeccionei especialmente para vocês, então acompanhem na medida do possível. Mas basicamente, gente, a segurança e medicina do trabalho, ela tem um intuito de prevenção, né? Poderíamos dizer que é claro que existem as medidas de correção, né? As medidas que tentam remediar possíveis problemas, mas a ideia primordial é a prevenção de acidentes de trabalho e a prevenção de doenças ocupacionais. E de encontro a isso, vem a CLT trazendo algumas obrigações de empresa e empregado em relação a essa área, que não é muito difícil da gente imaginar, mesmo que não tenhamos acesso ao dispositivo legal, é fácil compreender que para as empresas cabe, por exemplo, a concessão, fiscalização e capacitação de utilização de EPIs, cabe a orientação aos seus funcionários sobre as regras de segurança, cabe o respeito, a observância, a fiscalização, né, do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho em relação às medidas de segurança e medicina, e ao empregado cabe respeitar, observar todas as orientações, utilizar os EPIs da forma correta, da forma adequada. Então, são as duas partes, né, que de alguma forma trabalham em prol de um interesse comum, que é a vida, a integridade física do empregado. Capítulo extremamente importante até por isso, né? Porque ele vem protegendo essa vida e essa integridade física tão cara, né? E o que há de mais importante, na verdade, dentro de uma relação de emprego. Perfeito? E aí, dentro de segurança e medicina, pessoal, a gente pode conversar um pouquinho sobre os órgãos, né, que existem nessa área, sobre algumas medidas, e vamos começar falando um pouquinho dos órgãos. E o primeiro que nós podemos mencionar é o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né? O SESMIT é um setor interno da empresa, normalmente ele está ligado ao setor de RH, recursos humanos, e ele é composto por profissionais que eu mencionei há pouco, por engenheiros de segurança, por médicos do trabalho, por técnicos de segurança, por enfermeiros do trabalho. E a dúvida é, Vanessa, toda empresa tem que ter um SESMIT estruturado, um setor de segurança e medicina? Não. Toda empresa deve respeitar e observar as normas de segurança e medicina do trabalho, que estão não só na CLT, mas principalmente nas NRs, as chamadas normas regulamentadoras. Cada setor, cada atividade pode ser abrangida por uma NR diferente. Então, a empresa não está obrigada a ter um SESMIT estruturado, embora esteja obrigada a respeitar as normas de segurança. Que empresa que está obrigada? Depende do número de funcionários e o seu grau de risco. Então, a ANR que trata acerca do SESMIT, ela vem estabelecendo esse duplo critério que tem que ser conjugado, número de funcionários e grau de risco da empresa. E aí ela vai trazer se há necessidade ou não de um SESMIT, quais profissionais devem existir,
essa empresa precisa de um engenheiro de segurança. Não precisa de um engenheiro, mas precisa de um técnico e de um médico. Não, precisa de 2 técnicos. Então, a depender do grau de risco da empresa, que varia de 1 a 5, e número de funcionários, haverá ou não a obrigatoriedade de se manter um SESMIT na empresa, e a forma dele, né, a composição desse SESMIT também estará definida aí nesta ANR. O que o SESMIT faz? Ele é o setor responsável, tecnicamente, né, por todas as questões de segurança e medicina, controla, fornece, capacita a utilização de EPI, né, controla as medidas de higienização, de segurança dentro do ambiente de trabalho, concede cursos de capacitação quando necessário. De repente eu tenho um funcionário que trabalha, por exemplo, em espaço confinado, então necessariamente ele tem que ter um curso de capacitação para isso. Quem vai providenciar é o SESMIT. Faz as rondas, né, checklist para verificar se as regras estão ou não sendo cumpridas, e especialmente as questões relativas aí à utilização de EPIs de forma adequada, né, de equipamentos de proteção individual, beleza? Ao lado do SESMIT existe a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, gente, ela é um órgão diferente, ela não é necessariamente um órgão, né? Ela é uma comissão, como o próprio nome diz, e ela é formada por funcionários que podem pertencer a qualquer setor da empresa, né? Que não necessariamente tem uma formação relacionada à segurança e medicina do trabalho. Qualquer funcionário, qualquer empregado da empresa poderá pertencer à CIPA. E a CIPA é uma comissão paritária, ela é formada por representantes dos empregados, que são eleitos anualmente, existe um processo eleitoral para se escolher membros da CIPA, e a outra metade são representantes do empregador, que são simplesmente indicados pelo empregador, né? Os representantes dos empregados, eles participam então de uma questão de votação, escrutínio, secreto e etc, nos moldes de uma eleição essa que é inclusive acompanhada pela Secretaria do Trabalho, né, antigo Ministério do Trabalho, e esses membros que são eleitos pelos seus pares, e somente eles, os indicados, não, somente os membros eleitos, sejam titulares, sejam suplentes, desde que eleitos, eles passam a possuir uma estabilidade transitória. Eles são estáveis desde o registro da candidatura até um ano após o término do seu mandato. Então, eles adquirem uma estabilidade transitória, que é um assunto que a gente vai abordar em uma próxima aula, aliás, mas que impede uma dispensa sem justa causa, ou arbitrária destes funcionários. Aqueles que são eleitos, aqueles que são indicados pelo empregador não detêm esta prerrogativa, muito embora façam parte de uma mesma comissão. A CIPA obrigatória, Vanessa, também depende, é o mesmo critério do SESMIT, número de funcionários e atividade econômica exercida pela empresa em razão do seu grau de risco. Algumas empresas estão obrigadas a ter a CIPA, outros não. A CIPA, qual a atribuição? Ela é um órgão quase que de apoio ao próprio SESMIT, né? Então, a CIPA ela tem algumas medidas que são necessariamente da CIPA, como elaboração de mapas de risco, algumas campanhas, por exemplo, a campanha da AIDS, a realização da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, também uma atribuição exclusiva da CIPA. Eles fazem prevenções ou campanhas de prevenção de doenças que são inerentes àquela atividade daquela empresa específica, entre outros, tá? Então, a CIPA, ela faria quase que um apoio, ela tem a função de representatividade dos empregados perante o empregador, né? Essa é a sua importância maior. Então, ela levaria as demandas, as necessidades dos empregados referentes à segurança e medicina ao empregador de uma forma mais efetiva, beleza? Esses são praticamente os 2 órgãos que nos interessam aqui em segurança e medicina. E a partir daí a gente conversou um pouquinho no material escrito, né, a respeito de algumas medidas que existem dentro de segurança e medicina. E o primeiro que eu disse a vocês é o PCMSO, que é o Programa de Controle da Saúde e Medicina Ocupacional, e o PCMSO ele é composto basicamente pelos exames admissional, periódico e demissional. O PCMSO, gente, na verdade ele é como um relatório, né,
Quando estamos em aulas presenciais, normalmente eu até apresento um PCMSO para que vocês possam verificar, né? Mas ele é um relatório, um laudo técnico que é assinado pelo engenheiro do trabalho, né? Eu pelo médico do trabalho. E esse relatório, esse documento, ele vem trabalhando as funções dentro da empresa. Então, o PCMSO ele tem um olhar mais sobre as funções que existem dentro daquele local. Qual é o risco que cada função apresenta, quais são os EPIs necessários para cada função, quais são os exames de saúde necessários para cada função, tá? Então, o PCMSO ele tem um olhar mais fechado, mais focado nos cargos, nas funções, nas atribuições existentes dentro daquela empresa. Perfeito? O ideal é que vocês pesquisem, procurem um modelo de PCMSO para que não fique tão, vamos dizer assim, tão abstrato, né? Para que vocês possam de fato compreender o que é isso, ok? Mas basicamente é esse relatório. E dentro desse programa de controle da saúde e medicina ocupacional estão os famosos exames admissional, periódico, demissional, que são exames pelos quais todos os empregados necessariamente devem passar. Beleza? E aí nos documentos escritos aí para vocês eu trouxe algumas regrinhas de prazo, utilização de periódico, mas basicamente é isso que a gente precisa conversar aqui neste momento, tá? Depois tem o PPRA, que é o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais. Quais riscos, Vanessa? O que é um risco ambiental? Meio ambiente? Meio ambiente de trabalho, né? Quais são os riscos coletivos? Então, de repente, existe um determinado local onde há um risco de queda, ou um piso escorregadio, né? Então, o PPRA, ele foca mais no ambiente de trabalho, ele não analisa tanto a função, que faz parte do PCMSO, ele analisa mais o ambiente de trabalho. Também é basicamente um laudo, um relatório técnico também assinado por esses profissionais, que vem trabalhando esses riscos de ambiente existentes na empresa, beleza? E por fim, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que, como o próprio nome diz, né, esse é um documento quase que como uma carteira de identidade do empregado. Ele traz o histórico do empregado dentro da empresa em relação às medidas de segurança e medicina. Então, por exemplo, o empregado que trabalha em atividade insalubre, ele vai comprovar isso para a Previdência para alcançar uma possível aposentadoria especial por meio do seu PPP, tá? Então, um documento bastante importante e conhecido, aliás, aí pelos empregados na prática. Às vezes, PCMSO e PPRA são documentos que vão girar mais, né, entre os empregadores, né? Às vezes os empregados não têm acesso a isso, mas o PPP certamente é muito mais conhecido dentre os empregados do que os outros dois, ok? De forma genérica e só apontando, né, o que se destaca, o que é mais importante nesse aspecto, essas são as considerações iniciais gerais sobre a segurança e medicina, que é importante que vocês conheçam e participem, né? E para além disso, a gente abordou ainda a questão de acidente de trabalho, né? Que é talvez o grande gargalo da questão de segurança e medicina, porque é aquilo que a CIPA, o SESMIT, todas essas medidas visam evitar, né? Como eu disse no início, o capítulo de segurança e medicina é um capítulo tutelar que tem uma ideia de prevenção, exatamente porque ele quer que não aconteça um acidente de trabalho, né? A ideia é que não se precise remediar, né? Que possa se prevenir. Quando acontece o acidente de trabalho, isso é terrível para os dois lados, obviamente, né? Para o empregado, porque ele está com a sua saúde exposta, eventualmente ele teve alguma perda funcional, e para a empresa, que vai ter consequências, né? Existem responsabilidades recaindo sobre a empresa quando é caracterizado um acidente de trabalho dentro dela, beleza? E aí, basicamente, está aí também no material de apoio. O acidente de trabalho ele existe de algumas formas. O acidente estrito sensu, que é o acidente clássico, né? Aquele que acontece nas dependências da empresa, ou ainda que não seja dentro da empresa, né? Às vezes algum empregado tem atividade externa durante a atividade, durante o exercício da atividade do empregado. Isso seria um acidente estrito sensu, um acidente típico de trabalho, né? Que é a maior parte, quase sempre. A doença ocupacional, que é aquela doença desenvolvida a partir das condições de trabalho.
Então, eu desenvolvi uma surdez, uma cegueira, uma doença pulmonar ou qualquer outra doença em razão da minha atividade laboral, né? Muito comum questões ergonômicas, um problema na coluna, LER, né? Por movimento repetitivo, são coisas relativamente comuns de serem arguidas aí como doença ocupacional, mas basicamente sempre que o empregado comprova que ele adquiriu aquela doença em razão das suas atividades. E nós tínhamos até pouco tempo atrás o acidente de trajeto, que era um acidente ocorrido no percurso, né? Casa-trabalho, trabalho-casa, onde a gente deveria sempre analisar se o trajeto foi respeitado, se há razoabilidade na questão do tempo do trajeto. Todavia, em novembro de 2019, alguns poucos meses atrás, foi aprovada uma MP 905, que ficou conhecida, aliás, como a MP do contrato verde e amarelo, né? Que é uma MP que descaracteriza essa questão do trajeto como acidente de trabalho. Então, hoje, né, com base nessa MP ainda vigente, se o empregado sofre um acidente de trabalho no percurso da sua residência, se ele sofre um acidente, por exemplo, de trânsito, no percurso da sua residência ao trabalho ou do seu trabalho à sua residência, não mais se caracteriza acidente de trabalho, tá? Foi alterado aí o artigo da Lei 813, que é a lei que estabelece alguns benefícios previdenciários, e retirar dessa caracterização durante o trajeto ou durante o percurso. Então, isso não mais se considera acidente de percurso. Lembrando que trata-se de uma MP, então a qualquer momento podemos ter alterações também de entendimento. Tranquilo? Quando há um acidente de trabalho, gente, há a emissão do CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho, que é um documento emitido pela empresa, né, enviado aí ao sindicato, à Secretaria de Trabalho, ao empregado, que nada mais faz do que formalizar que ocorreu um acidente de trabalho naquele local. A partir daí, gente, algumas responsabilidades podem ser atraídas. Vanessa, todo acidente de trabalho vai gerar uma responsabilidade de indenização, por exemplo? Não, fatalmente não. Mas deixará de ser acidente de trabalho por isso? Também não, né? O fato de se caracterizar como acidente de trabalho não necessariamente atrai uma indenização ou uma responsabilidade civil. Pode atrair, mas não necessariamente. Então, existem alguns tipos de responsabilidade que podem ser atraídas. A primeira é a responsabilidade trabalhista, né? Diante de um acidente de trabalho, e essa em todo e qualquer caso vai existir, o empregador tem algumas responsabilidades, como encaminhar para atendimento esse empregado, né? Observar, por exemplo, a sua estabilidade. O acidentado que é afastado pela Previdência, após seu retorno ao trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses, que nós também vamos estudar aí na próxima aula. Então, essa seria, por exemplo, uma responsabilidade trabalhista. Há uma responsabilidade administrativa. A empresa que tem ocorrência de um acidente de trabalho em seu interior, ela está sujeita à aplicação de multas, a autuações, né, de forma administrativa pela Secretaria do Trabalho, etc. A responsabilidade previdenciária, na ocorrência de um acidente de trabalho, há necessariamente o encaminhamento do empregado e ele pode vir a receber um auxílio doença acidentário pela Previdência, o que poderá ser questionado face à empresa a posteriori. Responsabilidade criminal, a depender da situação de ocorrência de um acidente de trabalho, os gestores, os profissionais da área de segurança podem, inclusive, ser criminalizados, ser responsáveis criminalmente, né? Ou responsabilizados criminalmente por um homicídio, por uma lesão, ok? Claro que isso é somente em situações extremas, quando comprovado dolo e etc. Mas é plenamente possível, ou culpa em alguns casos, aliás, né? E a responsabilidade civil? Indenização por danos materiais ou morais? Sim, pode acontecer. Sempre acontecerá? Repito, não, mas pode acontecer. Nós temos algumas teorias que existem sobre essa questão da responsabilidade, e aquela que eu vou passar, a posição que eu vou passar para vocês é a posição que hoje é adotada, inclusive, pelo próprio TST. No caso de atividades de risco, por exemplo, caminhoneiros, a responsabilidade será sempre objetiva, independentemente de culpa ou dolo da empresa. Na ocorrência de um acidente de trabalho, é responsabilidade objetiva nas atividades de risco. Então, a indenização material e moral, ela se torna mais perceptível, mais fácil de ser alcançada.
porque a responsabilidade da empresa é objetiva. O empregador assume o ônus, assume o risco da sua atividade profissional. Isso já vem, aliás, disposto lá no artigo 2º da CLT. Todavia, se estivermos diante de uma atividade profissional que não é considerada de risco, poderá existir a responsabilização civil, indenização? Sim, mas aí aplica-se a questão da culpa, a teoria da culpa. Então, comprove a culpa do empregador, negligência, imprudência ou imperícia. Se comprovada a culpa do empregador, a indenização passa a ser devida. Então, de repente, ocorreu um acidente de trabalho com morte, por exemplo, né? E no interior de uma empresa, um vendedor, que aconteceu algum fato, acabou levando ao falecimento desse vendedor. É uma atividade de risco? Naturalmente não, né? A empresa vai ser responsabilizada civilmente? Depende se ela agiu com culpa, com negligência, imprudência ou imperícia, sim. Por isso, aliás, a importância do SESMIT, da CIPA, né? Quando esses órgãos atuam com responsabilidade, com coerência e com organização, além, obviamente, de evitar a ocorrência de acidente de trabalho, que, repito, é o objetivo principal mais importante, de alguma forma, se ocorrer o acidente de trabalho, os efeitos ao empregador são amenizados, né? Haja vista que a empresa tomou ou comprova ter tomado medidas necessárias à segurança e ainda assim, talvez o empregado não as tenha observado, né? Enfim, então a empresa consegue amenizar os efeitos de uma indenização civil, por exemplo. Então, não necessariamente na ocorrência de acidente de trabalho, com ou sem morte, a empresa vai precisar indenizar o próprio trabalhador ou os seus dependentes, né? Assim o fará se for atividade de risco, porque é a irresponsabilidade objetiva. Se não for atividade de risco, tão somente se ficar demonstrada e comprovada a culpa da empresa. Perfeito? Esse é o posicionamento que hoje o TST adota, todavia ressalvo, né, que há outros tribunais, enfim, inclusive doutrinas, que apresentam posicionamentos diversos, mas esse hoje para nós é o posicionamento que me parece mais importante, que é no nosso Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito? E eu acho que basicamente é isso. Reitero a necessidade de observarem sempre os e-books, né, que estão sendo encaminhados a vocês, o material de apoio. Eu tenho feito as aulas exclusivamente para vocês poderem montar até uma apostila, né, mando aula por aula. Então eu tenho redigido esse material como se aula minha fosse, né, para que vocês possam ter esse apoio mais efetivo, né, de alguma forma mais eficiente, e em vídeo só mesmo apontar aquilo que é mais importante, tá? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu me mantenho à disposição nos fóruns das disciplinas, pelo SGA, por e-mail, tá? Me procurem sempre que precisarem e espero que vocês todos estejam firmes, né? Tanto de saúde, como firmes nos estudos, comprometidos, coerentes. E deixo aqui só um sinal de que eu já sinto muito a falta de vocês, sinto saudade aí de ter o feedback em aula, né? Então, precisar falar com vocês sem olhar para o rostinho de cada um, né? Sem observar as cabeças acenando que está tudo bem, que estou entendendo, sem enfrentar aquelas dúvidas que vocês sempre estão criativos, né? Sempre criam situações que às vezes nem a gente havia pensado ainda. Isso tudo faz muita falta também para nós, mas infelizmente é um período que não há outra solução, não há alternativa senão essa, né? Então que a gente possa juntos superar e logo, logo nos encontraremos, viu? Fiquem todos com Deus e um beijão no coração de vocês.